Mas quando Jesus chegou lá, o que aconteceu? Esse homem mudou de vida. Porque a presença do mal, quando chega o bem, ela recua, ela se afasta, ela bate em retirada. Por isso não podemos abrir mão, queridos, de ter Jesus sempre conosco, a promessa dele: eis que estarei convosco todos os dias da tua vida. Então não abra mão disso. É palavra dele, é promessa dele, ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Amém? Então esse homem mudo e endemoniado, quando Jesus chega ali, é mais uma questão. É mais uma questão. Porque quando chegou ali, o mudo falou, o demônio saiu e mudou a história do homem. Alô? Queridos, o que esses 5 personagens, esses 5 protagonistas tinham em comum? O que eles tinham em comum? Primeiro, todos tinham limites. Todos eram limitados de alguma forma. Sim ou não? Ok. Não deixa ninguém dormir, hein? Do teu lado. Então todos tinham limites. O chefe da sinagoga, ele era limitado pela religião. Ele era limitado pelo medo de encarar a verdade. Sabe, queridos, aquele cara que era acostumado a ensinar a lei, a ensinar aos judeus sobre as leis, sobre o Pentateuco, os 5 livros está ali o André que vai me dizer, a Torá, ensinar a Torá. Então era a função do sacerdote fazer isso, gerenciar ali as orações que aconteciam, ou seja, toda a ação espiritual. No entanto, esse homem era limitado pela verdade, porque ele não acreditava na verdade. Jesus, lá em João, diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Portanto, Jesus era ainda um estranho. Ainda era um estranho que era perseguido. Então, esse homem da sinagoga era limitado, mas a mulher também, essa certa mulher, também tinha limites. Que limites? Essa enfermidade terrível. 12 anos sofrendo. A pobreza que ela adquiriu com essa enfermidade. 12 anos. Era limitada totalmente. Era limitada pelo preconceito da sociedade. Essa menina sem vida era limitada total. O que é que um morto pode fazer? Nada. Então, os limites dessa menina eram absolutos. Era absoluto. Limitada pela morte. Os 2 cegos eram limitados pela visão. Tinham um alvo, um propósito, mas não conseguiam ver o caminho, não conseguiam ver para onde estavam indo. E a única alternativa deles era o que? Era clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O mudo e endemoniado, esse era duplamente limitado pela prisão da alma, que o levava a ficar mudo, e as cadeias espirituais que estavam sobre ele. Parecia que era uma mera ocasião, uma casualidade. É só mais um doente, é só mais uma pessoa deficiente. Não. Existia uma possessão ali que levava esse homem a ficar mudo. Mas quando Jesus chegou ali, a história mudou. Aleluia. Nós aprendemos, queridos, que todos precisavam de Jesus. Alô? Eu não vou perguntar quantos precisam não, porque pode ser que alguém não levante a mão, vai ficar chato para a foto. Mas quantos não precisam de Jesus? Não precisam, quantos? Ufa,
Todos precisam. É melhor perguntar assim, porque às vezes a pessoa está tão cansada, né? Que ela não se movimenta. E esse movimento ele é saudável para você. Esse movimento é saudável. Esse movimento ele traz uma concordância. Quando se diz assim, quantos precisam de Jesus? Quando eu levanto a mão, quando eu estou registrando no mundo espiritual a minha necessidade dele. Então, né, não são meras palavras soltas, queridos. Precisamos entender isso. Aleluia. Então, todos precisavam de Jesus. O chefe da sinagoga, ele precisava de Jesus, sabe por quê? Porque não existia uma outra forma de ver sua filha ressuscitada. Não tinha uma outra forma. Essa certa mulher precisava de Jesus porque os médicos, a medicina da época, não promoveram nada para ela, só desgaste, só fragilizou cada vez mais. A menina sem vida precisava de Jesus? Precisava, por quê? Porque senão continuaria morta. Foram 12 anos que ela viveu, seriam só os 12 anos, nada mais. Ela precisava de Jesus, porque só a voz e o toque do Senhor dá vida, para trazer a alma de volta da morte. Os 2 cegos precisavam de Jesus? Precisavam, por quê? Eles viviam em trevas. Viviam em trevas, eles não conseguiam enxergar, ter perspectiva do que era presencial, do que era ver, do que era... Mas a luz da vida chega ali e muda a situação deles. Aleluia. O homem mudo e endemoniado precisava de Jesus. Sabe o que é interessante, queridos? É que em algumas dessas situações a pessoa nem percebe que precisa de Jesus. Alguns nem percebem. A menina Talita, a menina que estava morta, como é que essa menina, se não tinha percepção nenhuma, como é que ela precisa, no seu interior, na sua alma, ela precisava de Jesus. Mas foi alguém que intercedeu, alguém que pediu. Foi um pai desesperado. Alô? Um pai desesperado é que leva Jesus a se compadecer do pai e faz com que a menina se levante. Esse que é mudo e endemoniado, ora, endemoniado, ele é dominado, ele não sabe o que está acontecendo, ele não é dono das suas faculdades mentais, ele está ali e sai fazendo coisas absurdas. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa possessa, quantos aqui já viram uma pessoa possessa? É um negócio feio, é um negócio feio. Uma certa vez, eu, Laércio e o pastor Pádua, nós consagramos o dia inteiro para poder ir numa casa expulsar o demônio de uma menina. Queridos, era coisa muito feia. Muito feia. E daqui a pouco, o demônio ficava brincando, porque ele saía da filha, ia para o pai, saía do pai, ia para a mãe. E a gente já estava lá com 3 horas, sem voz, sem nada, sem condições. E o diabo ali, até que Deus deu estratégia espiritual para que a gente pudesse aprender aquele demônio. Aí aconteceu uma coisa terrível, é que foi repreendido, mas só que eles não queriam Jesus, eles não receberam Jesus. Então, por não ter recebido Jesus, queridos, cerca de uma semana depois, estava saindo no jornal, o pai e a mãe sendo presos, porque a menina estava acorrentada em casa, porque não quiseram Jesus. Falamos de Jesus, a necessidade de Jesus, eu digo só Jesus, para garantir, para selar vocês, para que o demônio não volte, porque era melhor a gente não ter vindo aqui, porque quando ele volta acompanhado, ele não vem só. A Bíblia fala que vem mais 7.
E o segundo estado é pior do que o primeiro. É por isso, queridos, que às vezes a gente vai repreender, vai expulsar um demônio, a gente tem que estudar um pouco a história daquela pessoa. Porque se a gente sabe que ela não quer nada com Jesus, se é uma pessoa que apenas está sendo atormentada, mas ela não quer nada com Jesus, então há situações que não adianta repreender não, deixa lá mesmo. Deixa lá mesmo. Durante a vida, eu tive muitas oportunidades de ver coisas muito, muito feias, tá? Já falei aqui várias vezes, eu comecei um trabalho num lugar onde era um candomblé, e ali tinha dias que tinha culto e tinha dias que tinha candomblé, no mesmo lugar. Então, os irmãos imaginam as manifestações espirituais que tinha ali. Não é brincadeira não, queridos, não é brincadeira. Algumas pessoas se empolgaram, se entusiasmaram, eu vou, mas só foi uma vez. Desapareceram, porque o negócio é pesado, sabe? É pesado.